Depois da indicação oficial do presidente Lula ao STF, Flávio Dino e também Paulo Gonet, da PGR, os dois têm sido figuras constantes nos corredores e também nos gabinetes do Senado. A gente, então, chama o repórter Bruno Pinheiro, que vem acompanhando desde o início todas essas articulações. Bruno, boa noite para você. Como é que andam essas articulações, tanto para a base governista quanto em relação aos oposicionistas, hein, Bruno? Reuniões e mais reuniões, né, Tiago? Você, uma ótima noite aos nossos analistas, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Hoje, logo cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou aqui no Senado Federal. E olha que numa quinta-feira é difícil um tipo de movimentação aqui no Congresso Nacional. Ainda assim, o senador, que é também senador, o ministro Flávio Dino, esteve aqui no Senado Federal. Se reuniu com a senadora Elisiane Gama, tiveram uma conversa ali, várias visitas, essas visitas que estão durando cerca de 20 minutos. E eu cheguei a conversar com alguns senadores que já receberam o ministro Flávio Dino. O que eu ouvi é que esses encontros, ele está adotando um comportamento muito diferente, muito calmo, ouvindo os senadores, uma certa humildade nesses encontros e não está exigindo que o voto seja antecipado, ou seja, já revelado durante este encontro, esta visita. E ele aguarda que esse voto, então, seja analisado. O que aconteceu nesta quinta-feira? O ministro Flávio Dino chegou a conversar com jornalistas e voltou a falar sobre a isenção no STF, se ele for realmente aceito, se for o escolhido, autorizado para ser o substituto da ministra Rosa Weber. Ele voltou a falar sobre a sua ampla experiência no Executivo, no Legislativo e como jurista. Vamos ouvir o que respondeu o ministro da Justiça e indicado para o STF, ministro Flávio Dino. Senado aprovando, evidentemente eu deixo de ter lado político, lado partidário. Uma coisa é você ser governador, outra coisa é ser senador, outra coisa é ser deputado e assim sucessivamente. Eu fui juiz durante 12 anos e conheço, portanto, a ética profissional que exige essa isenção, essa imparcialidade, a discrição. Agora, amanhã, outras reuniões ainda vão acontecer. Eu fiz um levantamento, amanhã o ministro Flávio Dino vai se encontrar aqui no Senado com o senador Isalci Lucas. Do outro lado, o indicado, que será o substituto de Augusto Aras, não enfrenta nenhuma dificuldade aqui no Senado Federal. Chegou a conversar com nomes da oposição. E eu levantei algumas informações de alguns encontros aqui nos corredores do Senado. A oposição está solicitando ao PGR indicado que, quando chegar lá, ele realmente faça uma nova checagem na lista de várias pessoas envolvidas nos atos do 8 de janeiro que não conseguiram a liberdade ainda, inclusive do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que há vários meses, um pouco mais de 90 dias, está detido aqui na capital federal. Reta final agora de uma informação. Conversei com o senador Flávio Bolsonaro. O encontro entre os dois Flávios ainda não aconteceu. O senador Flávio Bolsonaro disse que não tem o que conversar com o ministro Flávio Dino e que, se receber, vai antecipar o voto, que o seu voto é não. Agora, a oposição, Tiago, está acreditando aqui no Senado que o maior aliado da oposição é o voto secreto, já que nenhum senador está disposto a gerar uma certa indisposição, um desconforto com qualquer ministro do STF, ainda mais o ministro Flávio Dino, que, se for aceito, ficará cerca de 20 anos na Suprema Corte. A gente continua acompanhando essas agendas, inclusive amanhã, na sexta-feira. Volto com você nos estúdios do Jornal Jovem Pan. Bruno Pinheiro com as informações de bastidores aí de Brasília, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, a oposição vem reclamando principalmente das duas sabatinas terem sido marcadas no mesmo dia e devem ser simultâneas. De que forma que isso atrapalha, porque esvazia uma sabatina, a outra não esvazia? Olha, atrapalha de maneira total. Essa ideia do Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de juntar os dois, que a ideia dele é juntar os dois na mesma sala, ver se pode.
Se as sabatinas já são feitas de uma maneira completamente inadequada, se essa ideia prosperar, vai piorar muito, porque evidentemente que é um truque que o Alcolumbre quer fazer, que é tentar aproveitar a boa aceitação do Paulo Gonet para diminuir a rejeição ao Flávio Dino. Realmente isso, não sei se essa ideia prospera, porque evidentemente que não dá certo, porque as sabatinas, esse é um ponto importante, gente, a gente fica adotando como normal essa história desse beijamão, dessa cabala de votos. Ora, qual seria o momento para definição de votos? A sabatina. A questão é que as sabatinas nunca são para valer. Eu nunca vi nenhuma sabatina para valer. E essa, com Flávio Dino, diante de todas as questões, ela vai ser um misto de louvores e horrores, que em geral se usa desse momento para fazer uma homenagem ao indicado, né? Mas como o Flávio Dino tem muito atrito, vai ser também isso que, sabe, vai se aproveitar ali para ataques, é isso que o Davi Alcolumbre quer com essa ideia, na minha opinião, péssima, de botar os dois na mesma sala, fazendo uma acariação dessa importância. Acariação não, gente, não é esse o termo. Como é que é? Um questionamento dessa importância, sabe? Misturando, quer dizer, você não faz questionamento razoável nem a um nem a outro. Pois é, e Vilela, essas andanças deles pelo Congresso Nacional, pelo Senado especificamente, né? Não sei se algum parlamentar muda de voto só porque acaba conhecendo o agora indicado, eu não sei. Olha, Thiago, eu vou dizer uma coisa, eu tenho para mim que essas andanças são importantes. Eu vou pegar o exemplo de Cristiano Zanin. Cristiano Zanin é um nome que muita gente torcia o nariz e veja que durante esse período de campanha, vamos dizer assim, ele conseguiu atrair um apoio importante de segmentos conservadores. Então, eu vejo que ela é importante nesse sentido. Eu acho que existe um papel de quem está sendo indicado, de mostrar suas credenciais, e dos senadores de receber e discutir, debater, mesmo que não goste, mesmo que vote contra. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, me incomoda o fato do indicado, seja ele quem for, continuar ocupando um cargo no executivo. E, ao meu ver, não dá, são coisas diferentes. Ou ele é candidato entre aspas, claro, a ministro do Supremo, ou ele é ministro da Justiça. Não dá para conviver com os dois papéis. Nesse sentido, eu vejo que mais correto foi Alexandre de Moraes, quando, na época, se licenciou do Ministério para conduzir a sua campanha.